Quero agradecer a presença dos pastores das nossas outras igrejas que estão aqui. Pastor Roberto, não, pastor Ricardo, pastora Rose, Rafael, a Juliana. Deus abençoe também. Salmo 73. Esse salmo ele é muito bonito. Não vou falar hoje que é um dos meus preferidos, porque toda vez que eu prego o salmo eu falo essa frase. Esse é um dos meus preferidos, mas esse é um dos meus preferidos, sem dúvida. Falei, pronto. Vamos lá, Salmo 73. Versículo 1, os que já encontraram, digam amém. Amém. Vamos lá. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ricos. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Agora nós vamos dar um salto. Versículo 14. Ou melhor, versículo 16. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. 17. Até que eu entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Vamos fechar os olhos, curva a sua cabeça por alguns instantes. Senhor, fale conosco nesta manhã. Nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Venha falar aos nossos corações o Teu querer, a Tua vontade, que nós possamos estar atentos para ouvir Tua voz. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Louvado seja o nome do Senhor. Faz aí algumas semanas que eu entrei em Salmos para ministrar. E eu tenho tido essa experiência de falar sobre Salmos nesses últimos dias, acho que faz mais de um mês. Ministrei semana... Foi passada ou retrasada? Fui lá, paulistano. Retrasada. Passada fui em Icaraí. E eu ministrei nas duas nossas igrejas, falei sobre Salmos também. E aqui também eu falei sobre Salmos nessas últimas semanas. E algo que eu tenho falado, quando eu tenho essa oportunidade de ministrar Salmos, é que nós não encontramos uma história em Salmos. Nós encontramos um desenvolvimento espiritual em Salmos. Nós encontramos um contexto, porque tudo está dentro de um contexto, um pano de fundo, existe um pano de fundo aqui, e atrás a reação do salmista. O que ele orou quando ele passou por aquilo? Qual foi o louvor que ele entregou quando ele passou por aquele processo? Então nós encontramos esse texto diferente dos outros textos da Bíblia. Não é uma história, como eu li para vocês na hora que eu fui ministrar a oferta, a história lá em Crônicas, a história do rei Davi. Não. É um contexto que existe por detrás. São as entrelinhas. E quando a gente lê o Salmo, nós encontramos a reação do salmista perante a realidade em que ele estava vivendo. E o Salmo 73, ele se torna extremamente interessante ao começar do autor do Salmo. O Salmo 73, ele é atribuído a Davi. A Davi não, a Asaf. E Asaf foi um levita. Asaf, ele fazia parte de uma tribo que não tinha território. Não sei se você sabe disso, mas a tribo de Levi, eles não tinham território. A tribo de Levi, eles não precisavam cultivar terra. Eles não precisavam extrair da terra sustento para si. Porque a tribo de Levi era uma tribo de levitas. E ali eles tinham os sacerdotes, eles tinham os levitas,
as famílias sacerdotais. E o sacerdócio era transmitido. O sacerdócio que vinha de Arão, porque existe um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, porque Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, está lá aos Hebreus. O que significa isso? Melquisedeque, o sacerdócio proveniente dele não era um sacerdócio hereditário, não era transmitido como o sacerdócio de Arão. De Arão, sim. Então, o pai era sacerdote, levita, o filho inevitavelmente iria aprender desde o início o que era ser sacerdote, o que era ser levita, e ele assumiria o papel do pai quando o pai morresse. E esse sacerdócio era transmitido. Asaf era de um sacerdócio assim. Ele era da tribo de Levi. Não precisavam produzir, por quê? Porque as outras tribos levavam os dízimos das suas colheitas, e eles então sobreviviam desses dízimos, das ofertas que vinham. Asaf era esse. E Asaf diz lá em Crônicas, em 1 Crônicas, por isso que eu troquei o nome Asaf para Davi, porque lá em 1 Crônicas, a casa de Asaf foi escolhida por Davi para serem os levitas no serviço do santuário. Na época de Davi não existia templo. Eu li para vocês aqui em 1 Crônicas 29, Davi levantando uma oferta para construir um templo, e quem constrói o templo foi Salomão. Asaf foi escolhido por Davi para que ele assumisse a responsabilidade de liderar os levitas e sacerdotes da sua época. E eu não sei se você sabe, mas na época de Asaf existiam 38 mil homens que poderiam estar no lugar dele, e Deus escolheu ele no meio de 38 mil. Então Asaf foi escolhido. Davi tinha 38 mil opções, e ele escolhe Asaf. Então Asaf, quando ele assume o serviço, que naquela época se chamava serviço, quando ele assume o serviço, Asaf ele se torna muito importante, porque ele não é da época de Davi, ele é da época de Davi e da época do substituto de Davi, que foi Salomão. Asaf trabalhou na época de Davi e de Salomão. Então ele viu Davi acertando, Davi errando, Davi levantando oferta para levantar o templo ser construído. Ele viu o templo ser construído, e no dia da inauguração do templo, quem estava lá louvando e tocando era Asaf. Aleluia. E diz lá em 2 Crônicas que aquele templo foi cheio da glória de Deus. Asaf estava lá. Asaf foi testemunha viva, testemunha ocular daquilo que Deus fez na inauguração do templo. Diz a Bíblia que aquela casa ficou cheia da fumaça, da glória, do Shekinah de Deus. Diz a Bíblia que todos que estavam ali caíram em terra, porque eles não suportavam ver a glória de Deus que estava naquele lugar. Asaf viu a glória de Deus, Asaf sentiu a glória de Deus. Asaf era um músico que estava tocando e louvando a Deus naquele dia. Aleluia. Eu quero hoje profetizar que a glória de Deus vai descer também aqui nesta igreja, e da mesma forma que Asaf foi tocado por Deus, você também será tocado pela glória de Deus, que será derramada aqui. Aleluia. Sempre a Deus a glória mais forte. Glorifique a Deus, exalte o nome dele nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Diga para quem está ao seu lado: a glória de Deus está nesse lugar. Amém. Então Asaf estava lá. Percebe que muda a nossa forma de ler o Salmo 73? Muda. Ele foi escolhido no meio de 38 mil homens.
38 mil homens que poderiam fazer o que ele fazia. Queridos, não foi pela capacidade. Não foi pela capacidade. Não foi pela beleza física. Não foi pela sua noção de música. Não é porque ele era um exímio maestro, dividia direitinho as vozes, entendia de instrumentos, porque ele era músico. Não foi apenas por isso. Foi porque Deus escolheu ele. Diga para quem está ao seu lado: Deus escolheu você. Eu estou pregando para pessoas escolhidas por Deus. Talvez você foi o primeiro da sua família a ser escolhido por Deus. Talvez você foi o primeiro da tua parentela a ser chamado por Deus para uma grande obra. Não foi por acaso. Você foi escolhido por Deus, e através da tua vida a bênção de Deus ela estará sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua parentela, também lá no seu trabalho. Não é por acaso. Você é um escolhido e uma escolhida de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda o Senhor, aleluia! Então Asaf, ele era esse. 38 mil pessoas estavam sua ordem, seu comando. Organizava os grupos, organizava as turmas, organizava os períodos. Certamente alguém rigoroso, porque ser levita não era simples. Era roupa diferente, era horários diferentes, alimentação diferente, era tudo diferente. Então não era simplesmente vou lá tocar, vou lá fazer. Não era assim. Então certamente era alguém que organizava. Você há de convir comigo que você organizar 38 mil pessoas não deve ser fácil. E ele estava com isso. E Asaf, queridos, ele sofre de algo que nós sofremos na atualidade, que eu sofro, que você talvez sofra. Ele passa por algo chamado pressão. E hoje é uma das coisas que nós mais ouvimos: pessoas se sentindo pressionadas, pessoas se sentindo esgotadas, pessoas com a cabeça a ponto de explodir. Nós vivemos uma sociedade extremamente cruel, queridos. Primeiro, uma sociedade capitalista que inevitavelmente nos leva a desejar mais. O emprego para ganhar mais, o carro para ser melhor, a casa para ser melhor. É inevitável. É uma sociedade mergulhada nisso. Então nós vivemos uma corrida. Não, eu sou diferente, pastor. Não, nós estamos assim, inevitavelmente. Sofremos pressão, queridos, porque a nossa rotina, ela não é simples. O acordar, sair para trabalhar, cuidar de filhos, e preparar as coisas, e arrumar as coisas, e ter que se virar, e ter que arrumar tempo para isso, para aquilo, para a família, para a igreja, para si, para descansar. Descansar, tem gente que nem sabe o que é descansar. Férias, tem gente que nem sabe o que é férias. Então Asaf começa a sofrer dessa pressão. Rotina. Asaf começa a sofrer de rotina. Asaf começa a sofrer de olhares ao seu redor, porque você há de convir comigo que quando você se torna alguém evidente, quando você, por exemplo, assume que você é cristão, as pessoas te olham diferente, elas te cobram diferente. Eu jogo bola com os meninos de quarta-feira, e se eu, por exemplo, são mais de 20, né? Qualquer um lá pode soltar um palavrão, mas eu não posso soltar um palavrão. Eles vão me olhar diferente. Se alguém quiser dar um pontapé no outro lá na hora do jogo, pode dar, não pega nada.
Mas se eu der, é diferente. É um olhar diferente. Na família é assim, no trabalho é assim, não é verdade? Você não é crente não? Você é crente não? Porque você está tendo essa postura, você é olhado, você é visto diferente. Asaf dormia e acordava com pessoas observando ele. Ele era responsável por 38 mil pessoas. Ele não tinha sossego. E aquela goteira que você coloca um balde para ela cair dentro, aquela goteira enche o balde. Aquele pode demorar, mas vai encher. E é interessante que a gente começa a demonstrar que nós estamos cansados. Nós começamos a demonstrar que nós não estamos bem. Nós começamos a demonstrar que nós estamos esgotados. E é a hora da gente parar, buscar ajuda, conversar, expor. É a hora que você deve buscar uma ajuda profissional. É a hora que você deve buscar a presença de Deus. Quando Asaf começou a se sentir cansado, Asaf mudou a sua forma de enxergar a vida. Mudou a forma de enxergar a vida. Cuidado com a forma que você está enxergando a vida. Aqui na frente, do meu lado aqui, tem um piano. Se eu perguntar para Dani que está aqui, abaixa o microfone, André. Abaixa o microfone, por favor. Se eu perguntar para Dani, descreva para mim como que é esse piano. A forma que ela está enxergando esse piano é daqui, ó. Ela está enxergando o piano comigo, ela está enxergando de frente. Ela consegue desenhar essa frente, ela consegue dizer o que ela está vendo. Se eu pedir para o Ricardo que está lá atrás, é o Ricardo que está ali, né? É. Se eu pedir para o Ricardo, o que está aqui? Ele vai falar, tem um piano aí, pastor. Então descreva para mim. Ele vai descrever esse piano diferente da forma dela. E se eu perguntar para o irmão que está aqui, desculpa, qual é o seu nome? Desculpa? Jonathan, descreva para mim. Ele vai ter uma visão muito diferente. Porque ele está muito colado aqui no piano. Se eu perguntar para o Roberto, sabe tocar piano, Roberto? Um pouco. Se eu perguntar para ele, ele vai falar uma outra coisa sobre o piano. Porque são perspectivas diferentes. Se eu quero mostrar um elefante para alguém, o que é um elefante? Se eu mostro só a tromba do elefante,